Estava parado, com o vento gelado a cortar minha pele, mesmo através do Kevlar. As montanhas, ou o que restava delas sob aquela camada impiedosa de neve e gelo, não perdoavam um único erro. A quase 4.000 metros de altitude, cada respiração era uma luta. Cada batimento cardíaco parecia amplificado na vastidão gélida. Olhei através da mira de observação, o coração a bater descontrolado. 25, talvez 30, combatentes hostis. Ou inimigos, chame-lhes o que quiser, fechavam o cerco à nossa posição. Os meus 54 anos e 36 de serviço nos fuzileiros pareciam estar a chegar ao seu limite. Nunca tinha sentido um medo tão visceral. Lá embaixo, a uns 700 metros na encosta, a minha equipe estava cercada. 3 homens feridos, a munição a acabar perigosamente. A matemática era cruel e implacável. Sem um milagre, estaríamos todos mortos em menos de 5 minutos. E o milagre, estranhamente, estava ali ao meu lado, de bruços no chão. Ela era pequena, com os seus 26 anos, 53 quilos e 1,60 m de altura. O fuzil de precisão M40, A5 parecia uma brincadeira nas suas mãos, quase a ridicularizar a sua compleição. Mas a respiração dela era assustadoramente estável, as mãos firmes como rocha, e aqueles olhos. Aqueles olhos tinham a mesma fria e calculista determinação que eu vira no pai dela. Lembro-me dela a murmurar, distância. A minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. 740 metros, respondi, enquanto o vento açoitava rajadas de quase 30 quilômetros por hora. 25 alvos, dispersos, todos em movimento. Tempo? Perguntou ela, e eu olhei para o ecrã tático. O mestre João Dalton sangrava da perna, mas ainda disparava. Eles estavam a fechar-se rapidamente. 10 segundos, talvez menos, respondi, a saliva a secar na minha garganta. Ela ajustou a mira com uma precisão quase mecânica. O seu dedo pousou no guarda-mato, não no gatilho. Tudo seguindo o manual, exatamente como o pai dela lhe havia ensinado. Ana, disse, e a minha voz rachou. 36 anos de fuzileiro, e a minha voz simplesmente falhou. Se falhares, morremos, todos nós. Ela virou a cabeça e olhou-me nos olhos. Naquele instante, por um breve, quase irreal momento, vi o Billy Morrison a olhar para mim através daqueles olhos azuis gélidos. Aqueles mesmos olhos. Então não falho, senhor, disse ela. O que aconteceu nos 10 segundos seguintes tornou-se uma lenda entre nós, uma história murmurada em refeitórios militares e acampamentos. Mas para entender como uma mulher de 26 anos, que ainda ontem treinava no campo de tiro de Alcochete, acabou ali, no meio da neve e do gelo, segurando a vida de 7 homens nas suas pequenas mãos, precisamos de voltar um pouco no tempo. 6 meses, para ser mais exato. A uma altura em que eu, João Drake, ainda acreditava na ideia de reforma. Era ingênuo, não era? Essa altura. 6 meses antes, a minha corrida matinal às 5 da manhã, na praia de Carcavelos, em Lisboa, era suposto limpar-me a mente. O mesmo percurso que eu fazia há 20 anos. Os meus joelhos queixavam-se mais agora, e os pulmões demoravam mais a aquecer. Mas o oceano era indiferente à minha idade, e eu gostava dessa previsibilidade, dessa rotina, desse controlo que parecia desvanecer-se em todas as outras áreas da minha vida. O meu telemóvel vibrou na milha 6. Era o almirante Pedro. João Drake, é o Pedro. Preciso de ti na base naval de Setúbal às 9 da manhã. Liberta a tua tarde. O almirante Pedro Patterson não me ligava ao nascer do sol, a menos que algo estivesse de fato a arder. Senhor, tenho uma aula de tiro avançado às 10. Já está resolvido. Isto é prioridade. A linha morreu. Terminei a minha corrida, duchei-me, vesti o meu uniforme de instrutor.
As condecorações no meu peito contavam uma história escrita em sangue e areia ao longo de 3 décadas. Estrela de prata, estrela de bronze com valor, coração púrpura com 2 ramos de carvalho. A cruz da Marinha ficava numa gaveta em casa, porque usá-la parecia vaidade. A viagem até o Centro de Operações Especiais Navais demorou 15 minutos, atravessando portões onde cada guarda me conhecia. Eu vim ali desde 1988, quando o Muro de Berlim ainda estava de pé e as coisas pareciam mais simples, ou talvez fôssemos nós, os miúdos, a ser mais simples. O gabinete do almirante Pedro tinha vista para a pista de obstáculos, onde os novos candidatos a fuzileiro sofriam no treino matinal. Alguns conseguiriam, a maioria não. Os que conseguissem iriam para a guerra, e alguns morreriam lá. Esta era a máquina, e eu fiz parte dela tanto tempo que já não me lembrava de como era a vida lá fora. O almirante Pedro, de 62 anos, com o cabelo prateado e a constituição de um defesa central, cumprimentou-me. Obrigado por ter vindo, João. Como se tivesse escolha, senhor. Ele sorriu ligeiramente. Precisamos de falar sobre o futuro, sobre treinar mulheres. Eu pisquei os olhos. Senhor, para operações de atirador furtivo dos fuzileiros. Ele tirou uma pasta contendo uma fotografia. Uma jovem, em uniforme de gala da Marinha, cabelo escuro, olhos azuis marcantes. Cabo Ana Sofia Morrison, 26 anos, 8 anos na Marinha, 2 missões no Afeganistão, uma no Iraque, 17 mortes não confirmadas. Não confirmadas porque é mulher, o COS dela não a proporia para reconhecimento oficial. A mandíbula do almirante cerrou-se. Ela candidatou-se à escola de atiradores furtivos da Marinha 3 vezes, negada todas as vezes. Não por falta de qualificação, mas por ser mulher. Estudei a fotografia. Ela parecia incrivelmente jovem. Parecia mais adequada a uma sala de aula de faculdade do que a uma zona de combate. Por que estamos a falar dela, almirante? Porque o pai dela era o sargento Billy Morrison. O nome atingiu-me como um golpe físico. Billy Morrison, a lenda, o fantasma, o melhor atirador furtivo que eu alguma vez vira. Conheci-o uma vez, eu disse em voz baixa. Vale das Sombras, 2011. A minha equipa precisava de cobertura para um resgate de reféns. Ele fez um tiro através de uma janela de 20 centímetros a 1.090 metros. Matou 2 inimigos simultaneamente. Salvou o refém e a minha equipa inteira. Ele morrera 1 ano depois, num ataque de engenho explosivo improvisado. A filha dele tinha 14 anos. Olhei para a fotografia novamente. Agora eu via. Aqueles olhos. Billy Morrison possuía aqueles mesmos olhos calculistas e gelados. Quer que eu treine a filha de Billy Morrison. Quero que lhe deis uma oportunidade justa. É tudo. O almirante Pedro recostou-se. Olha, João, metade da chefia pensa que as mulheres não conseguem lidar com operações especiais, mas esta miúda via-a disparar no campo de tiro de Alcochete. Ela é assustadoramente boa. Ser bom no campo de tiro não é o mesmo que combate. É por isso que estamos a testar um programa piloto com uma vaga. Se ela conseguir, provamos que é possível. Se não conseguir, pelo menos tentamos. Eu estava em silêncio, observando pela janela, enquanto um candidato caía da rede de carga. O instrutor gritava. O candidato levantou-se e tentou novamente. Quando é que ela chega? Às 14 horas. Vou trazê-la para a tua aula de tiro avançado. O almirante Pedro sorriu. Pensei que irias querer ver do que ela é capaz. Almirante, a minha turma tem 24 candidatos a fuzileiro masculinos. Todos jovens, arrogantes, convencidos de que são um presente de Deus para a guerra. Então ela vai encaixar-se perfeitamente. O calor da tarde era brutal. Quase 40 graus no campo de tiro. Sem sombra, sem misericórdia. A minha aula de tiro avançado era o filtro antes da escola de atiradores furtivos.
Falha aqui. Nunca sobreviverias ao treino real. 24 candidatos estavam em formação. Todos homens entre os 22 e os 28 anos. Todos tinham sobrevivido ao treino básico de demolição subaquática. Elite entre a elite. Mas também estavam a ficar desleixados. 550 metros, anunciei. Vento a 25 quilômetros por hora, com rajadas de 32. 10 tiros, mínimo de 8 acertos para passar. Os candidatos moveram-se para as posições de tiro. Eu andava atrás deles, observando. O cotovelo do candidato Pedro estava muito alto. O João apertava demasiado. O Henrique, um loiro alto de 1,85 m, um rapaz da aldeia com atitude, estava a verificar o telemóvel. Henrique, o candidato sobressaltou-se. Senhor, guarde o telemóvel e prepare-se com o fuzil. Sim, senhor. Começaram a atirar. O campo de tiro explodiu com o som dos fuzis M4A1, as cápsulas a ejetar, os alvos a dançar na miragem do calor a 6 campos de futebol de distância. Eu observei pelos binóculos. A maioria dos tiros errou. O vento era traiçoeiro, com rajadas vindas do oceano. Era preciso lê-lo, ajustar, compensar. 10 minutos depois, parar fogo. Pedro, 7 acertos, falha. João, 6 acertos, falha. Henrique, 8 acertos por um tris. Baixei os binóculos. 6 em 24 atingiram o padrão mínimo. Patético. Os candidatos estavam em silêncio, suados, zangados. Sabem qual é o vosso problema? Pensam que pontaria é sobre o fuzil. Não é. É sobre ler o ambiente. O vento não é constante. Tem rajadas. Muda. Tem de observar a erva, a miragem do calor, como o ar se move. O vosso fuzil não sabe essas coisas. Vocês sim. A porta do escritório do campo abriu-se. O almirante Pedro saiu. Atrás dele vinha uma mulher. O campo de tiro ficou em silêncio. Ela era minúscula. Talvez 1,60 m no máximo, constituição esguia, o uniforme da marinha largo no seu corpo. Cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo apertado. Rosto jovem, quase delicado. Mas ela carregava-se com uma postura militar perfeita. 24 candidatos a fuzileiro masculinos olhavam. Vi o Henrique cotovelar o homem ao lado. Vi sorrisos. Ouvi um comentário sussurrado que terminava com um lugar na cozinha. Atenção! A minha voz soou como um chicote. Os candidatos ficaram em sentido. Todos, exceto o Henrique, que demorou um segundo extra. Eu anotei. Cavalheiros, disse o almirante Pedro, esta é a cabo Ana Sofia Morrison, da Marinha Portuguesa. A partir de hoje, ela junta-se ao vosso programa de treino. Um silêncio profundo. Então alguém riu. Apenas um curto latido de incredulidade. Algo engraçado? A voz do almirante Pedro ficou gélida. Silêncio novamente. O almirante Pedro virou-se para mim. Comandante, ela é toda sua. Dê-lhe uma arma e uma pista. O almirante saiu. Fiquei ali com 24 candidatos atônitos e uma mulher que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Eu a estudei. Ela encontrou os meus olhos sem pestanejar. Sem medo, sem incerteza, apenas uma avaliação calma. Cabo Morrison. Senhor, a voz dela era firme. Já disparou com um M4A1? Sim, senhor, qualificada como perito. O Henrique murmurou algo. Eu captei a palavra marinha com distinto desprezo. Henrique, tens algo a dizer? O candidato endireitou-se. Não, senhor. Bom. Virei-me para Morrison. O curso é simples. 550 metros, 10 tiros, 8 acertos mínimo. Vento de 25 a 32 quilômetros por hora vindo de oeste. Consegue lidar com isso? Sim, senhor. Pista 12. Vá para a linha. Ela moveu-se sem hesitação. Pegou num M4A1. Verificou a câmara, carregador, segurança, tudo pelo livro.
As suas mãos eram pequenas. Teve de ajustar o punho para alcançar o gatilho corretamente. Os candidatos observavam, alguns a sorrir, alguns curiosos. O Henrique parecia ativamente hostil. Já que todos vocês se saíram tão brilhantemente, eu disse, vão assistir à tentativa da Cabo Morrison. Talvez aprendam alguma coisa. Morrison tomou posição deitada, cotovelos firmes, fuzil estável. Ela não se apressou. Demorou a ajustar a coronha, verificar a mira, sentir-se confortável. Ajoelhei-me ao lado dela. Primeira vez neste campo de tiro? Sim, senhor. O vento é traiçoeiro aqui. Vem do oceano, canaliza pelo desfiladeiro. Não se pode confiar nos instrumentos. É preciso lê-lo. Como, senhor? Apontei para a relva ao longo do talude. Observe como se move. Vê aquela seção a 350 metros? Mal se move, mas a 450 está a chicotear. É aí que a sua bala começa a desviar. Ela estudou a relva, os olhos a percorrer o campo, lendo padrões invisíveis. A filha de Billy Morrison. Claro que ela conseguia ler o vento. Pronta, cabo? Sim, senhor. Começar a atirar. Ela respirou fundo, soltou devagar. O dedo moveu-se para o gatilho. O primeiro tiro ressoou. Pelos binóculos vi o alvo, em cheio no centro. Um acerto perfeito. Morrison carregou outra bala. O mesmo controlo da respiração. O mesmo puxar suave do gatilho. Segundo tiro, no centro. Terceiro tiro, no centro. Os candidatos pararam de sorrir. Quarto tiro no centro. Quinto tiro, no centro. Baixei os binóculos. Parar fogo! Morrison levantou a cabeça. Senhor, tenho 5 tiros restantes. Eu sei. Vamos tornar isto mais interessante. 730 metros. Um murmúrio percorreu os candidatos. 730 metros era nível de perito. Metade deles não acertaria àquela distância. 5 tiros. Mínimo de 3 acertos. Precisará de calcular a elevação e a deriva do vento. Entendido? Sim, senhor. Morrison ajustou a posição. Eu observei os seus olhos. Ela não estava a olhar para o alvo. Estava a olhar para a relva, para a miragem do calor. A forma como o ar dobrava a luz à distância. Lendo o ambiente, exatamente como o pai dela lhe ensinara. Primeiro tiro a 730 metros. Acertou na parte superior direita do centro. Morrison fez um pequeno ajuste na mira. A respiração abrandou. Eu podia ver o seu pulso, lento, constante, talvez 60 batimentos por minuto. A maioria das pessoas sob pressão estaria acima de 100. Segundo tiro, acerto no centro. Terceiro tiro, acerto no centro. Quarto tiro, acerto, tiro na cabeça. Quinto tiro, acerto, tiro na cabeça. Morrison limpou a arma e levantou-se. O rosto não mostrava nada. Sem orgulho, sem satisfação, uma calma profissional. Silêncio no campo de tiro. Fui até a sua posição. Onde é que aprendeu a atirar assim? O meu pai, senhor. Billy Morrison. Ela piscou os olhos. Conheceu o senhor? Conheci-o uma vez. Vale das Sombras, 2011. Ele salvou a minha equipa. Eu fiz uma pausa. Ele era o melhor que alguma vez vi. E Cabo acabou de atirar melhor do que 24 candidatos a fuzileiro. 5 em 5 a 730 metros, com um vento que nunca leu antes. O seu pai estaria orgulhoso. Por um breve momento, a sua máscara quebrou-se. Os olhos brilharam. Então a compostura profissional regressou. Obrigado, senhor. Virei-me para os candidatos. Acabaram de testemunhar o que acontece quando se presta atenção aos fundamentos. Morrison não fez aquilo parecer fácil porque teve sorte. Ela fez parecer fácil porque compreende o ambiente, lê o vento, calcula a elevação, controla a respiração. Sabem todas as coisas que eu vos tenho ensinado há 6 semanas. O Henrique levantou a mão. Senhor, com todo o respeito, este é um curso de fuzileiro. Ela é da Marinha. Por que está aqui?
Boa pergunta. Eu tinha me questionado o mesmo. Porque a Marinha decidiu testar se as mulheres podem atuar ao nível de operações especiais. Cabo Morrison é esse teste. Ela treinará ao vosso lado, será sujeita aos mesmos padrões, sem tratamento especial, sem expectativas diminuídas. Se ela falhar, ela falha. Se ela tiver sucesso, olhei para a Morrison. Bem, isso será interessante. Dispensados. Amanhã, às 6, Henrique no meu escritório depois da formação. Os candidatos dispersaram. Morrison permaneceu em sentido, à espera. À vontade, cabo, ande comigo. Saímos do campo de tiro em direção ao edifício administrativo. O sol da tarde descia em direção ao oceano. Vai ter um tempo difícil, eu disse. Eu sei, senhor. Estes homens não a querem aqui. Alguns porque são sexistas. Alguns porque genuinamente acreditam que as mulheres não conseguem lidar com as exigências físicas. E alguns porque têm medo que os prove errados. Qual deles é o senhor, senhor? Parei e olhei para ela. Ela encontrou os meus olhos sem medo. Honestamente, ainda não sei. Nunca treinei uma mulher para operações de combate. Mas digo-lhe isto. Não me importa se é homem, mulher ou um chimpanzé treinado. Se conseguir fazer o trabalho, pertence aqui. Se não conseguir, não pertence. Simples. Justo, senhor. Chegamos ao edifício administrativo. Parei à porta. O seu pai, ataque de IED, Vale das Sombras, 2012, certo? Sim, senhor. Quantos anos tinha? 14. Isso é duro. Lamento. Obrigado, senhor. É por isso que está aqui, por causa dele? Morrison ficou em silêncio. Quando falou, a voz era mais suave. O meu pai acreditava no serviço, em proteger pessoas que não podiam proteger-se. Ele morreu a fazer isso. Ela olhou para cima. Eu quero ser boa o suficiente para salvar pessoas da mesma forma que ele. Não para provar nada, apenas para ser digna do legado dele. Senti algo a estalar no meu peito. Eu tinha perdido colegas de equipa, amigos, irmãos. Eu sabia o peso de carregar os mortos. O seu pai fez um tiro que salvou a minha equipa inteira. Devo-lhe a minha vida. Estendi a mão. Então farei um acordo. Trabalhe mais do que qualquer outra pessoa. Prove que pertence aqui, e eu treiná-la-ei da mesma forma que treinei o próprio Billy Morrison. Sem misericórdia, sem tratamento especial, apenas excelência. Acordo. Ela apertou a minha mão. Um aperto surpreendentemente forte. Acordo, senhor. Bom, saia daqui. Amanhã às 6 começamos o treino real. E cabo, durma. Vai precisar. Ela fez a saudação e partiu. Eu observei a partir. 1,60 m, 53 quilos, parecendo que uma brisa forte a podia derrubar. Acabara de atirar melhor do que 24 candidatos a fuzileiro. A filha de Billy Morrison. Isto seria a melhor ou a pior decisão das operações especiais navais. Liguei para o almirante Pedro. Bem, ela sabe atirar. Eu sei. O que achas? No geral, eu observei Morrison desaparecer ao virar da esquina. Acho que se ela sobreviver aos próximos 6 meses, fará história. E se não, pelo menos tentamos. Eu fiz uma pausa. Mas, almirante, o meu instinto diz-me que ela vai conseguir. Ela tem os olhos do pai. Frios, calculistas e algo mais. O quê? Ela não tem nada a perder. Isso torna-a perigosa. Desliguei e fui para casa. O dia seguinte seria um inferno. Os candidatos iriam testá-la, pressioná-la, tentar quebrá-la. E eu observaria, esperando para ver se a filha de Billy Morrison era feita do mesmo aço. Eu tinha a sensação de que já sabia a resposta. Mas na guerra, as sensações não significam nada. Apenas os resultados importam. Às vezes, quando a noite me trazia insônia em vez de descanso, a minha mente vagueava para muito antes de tudo isto. Lembrava-me do meu pai, um homem de poucas palavras, mas com uma sabedoria prática que só a vida rural podia moldar.
Ele costumava dizer, com aquele seu sotaque carregado do norte: João, filho, nunca confies em algo que parece bom demais para ser verdade. Ele falava dos vendedores de feira, dos políticos locais com promessas vazias. Naquela altura eu achava que entendia. Mas agora, parado em frente ao espelho do meu quarto, via o reflexo de um homem que tinha visto demasiados bons demais transformarem-se em pesadelos. Este mundo das operações especiais, as medalhas, a camaradagem, era tudo envolto numa espécie de brilho que muitas vezes cegava. E o que era a vida de um fuzileiro, senão uma aposta constante em algo que nunca era garantido, nunca perfeito? Era uma lição que eu continuava a aprender, uma e outra vez. A primeira semana foi concebida para a quebrar. Às 6 da manhã do segundo dia, os candidatos reuniram-se no Grinder, a laje de cimento onde incontáveis fuzileiros tinham sofrido durante o treino físico. Morrison estava em formação, a única mulher entre 24 homens, vestindo um equipamento de treino da Marinha que lhe ficava largo no seu pequeno corpo. O Henrique estava 2 posições abaixo. Viu sussurrar algo. Ambos os homens sorriram. Atenção, hoje testamos a aptidão física de base. 100 flexões, 100 abdominais, 20 elevações, 6 quilômetros de corrida. Os padrões são os mesmos para todos. Morrison será submetida aos padrões masculinos, não femininos. Entendido? Sim, senhor. Ao chão, posição de flexão. Começar. 25 corpos caíram. Eu andava entre eles contando. A forma da Morrison era perfeita. Extensão completa, peito ao chão, costas direitas. Braços finos, mas nervosos, moviam-se com precisão controlada. 15, 16, 17. O Henrique fazia as repetições rapidamente, fazendo-as parecer fáceis. Olhou para a Morrison, claramente esperando que ela lutasse. Ela não estava a lutar. 40, 41, 42. Alguns candidatos mais robustos estavam a abrandar, os braços a tremer, a forma a degradar-se. Morrison continuava. O mesmo ritmo, o mesmo controlo. 70, 71. Ela vai falhar, murmurou o Henrique alto o suficiente para Morrison ouvir. De maneira nenhuma ela faz 100. Morrison não respondeu, não olhou. Apenas continuou a fazer flexões. 98, 99, 100. Recuperar! Todos os 25 levantaram-se. A maioria ofegante. O rosto da Morrison estava corado, mas a respiração controlada. Abdominais. Começar. Eu observei-a fazer 100 abdominais em 3 minutos. Depois as elevações. A sua pequena constituição era, na verdade, uma vantagem aqui. Menos peso para levantar. Ela fez 20 enquanto homens maiores lutavam com 18 ou 19. A corrida de 6 quilômetros era onde eu esperava que ela falhasse. Os candidatos partiram em grupo. Henrique e outros 3 avançaram para frente, impondo um ritmo punitivo. 4 minutos por quilômetro. A maioria não conseguiria manter. Morrison instalou-se no meio. Inteligente. Não se esgotar a perseguir coelhos. Quilômetro 1, 7 minutos. Quilômetro 2, 7 minutos e 10 segundos. Pelo quilômetro 4, o grupo tinha se espalhado. Henrique ainda liderava, correndo com raiva, tentando provar algo. Morrison tinha subido para a 5ª posição. Eu observei da meta. Os primeiros corredores chegaram aos 24 minutos. Bom, não excepcional. Morrison cruzou aos 28 minutos, 10ª no geral. Ela curvou-se, mãos nos joelhos, a respirar fundo, mas tinha passado todos os padrões. Henrique trotou até aos amigos, ainda fresco. Nada mal para uma rapariga. Quase aguentou. Morrison endireitou-se, limpou o suor do rosto, passou sem dizer uma palavra. Ei! Gritou Henrique. Estou a falar contigo. Ela parou, virou-se. Havia algo de que precisasse, candidato Henrique? Só a perguntar quanto tempo falta para desistir.
Uma semana, talvez 2. Não vou desistir. Claro que não. Olha, nada pessoal. Mas isto não é lugar para mulheres. Estás a tirar uma vaga a alguém que a merece. Os olhos azuis da Morrison ficaram frios. Quer dizer alguém como o senhor? Sim, como eu. Candidato Henrique, a minha voz fê-lo saltar. A menos que queira correr mais 6 quilômetros, calhe a boca e vá para os duches. Senhor, eu estava apenas... Eu sei o que estava a fazer. Se o apanhar a sabotar o treino da Morrison, será expulso tão depressa que a sua cabeça vai girar. Este programa é sobre excelência, não sobre o seu ego frágil. Claro. A mandíbula de Henrique cerrou-se. Cristalino, senhor. Bom, dispensados. Os candidatos dispersaram. Morrison permaneceu em sentido. À vontade, cabo. Eu aproximei-me. Lidou bem com isso? Ele não me incomoda, senhor. Ele vai e os outros também. Vão testá-la de formas que não pode imaginar. Eu fiz uma pausa. Sabe por quê? Porque sou diferente. Não, porque é boa. E isso assusta-os. Olhei em direção aos quartéis. A excelência deixa os homens medíocres zangados. Lembre-se disso. Nas 3 semanas seguintes, Morrison provou-se uma e outra vez. No campo de tiro, ela consistentemente superou todos. 550 metros, 730, 900, não importava. Ela calculava a deriva do vento, ajustava a queda da bala, controlava a respiração, colocava os tiros exatamente onde era preciso. Os candidatos pararam de rir na 2ª semana. Na 3ª semana, alguns pediam-lhe conselhos. Como consegue ler o vento tão bem? Perguntou o candidato João Walsh uma tarde. Um atirador decente, apenas inconsistente. Morrison estava a limpar o seu fuzil, metódica e cuidadosa. O meu pai ensinou-me a observar a relva, não apenas no alvo, mas ao longo de todo o alcance. O vento não é constante, flui como água. É preciso ver a corrente. Walsh assentiu, absorvendo aquilo. O seu pai era um atirador furtivo da Marinha, certo? Atirador de reconhecimento. O melhor da sua geração. Como ele morreu? A pergunta ficou suspensa. As mãos da Morrison pararam por apenas 1 segundo. Depois recomeçaram a limpeza. AED, Vale das Sombras. Os talibãs esperaram que ele estivesse a mudar de posição, depois detonaram. A voz dela era plana, sem emoção. Morreu instantaneamente. Não sofreu. Lamento. Não lamente, morreu a fazer o que amava. Morrison olhou para cima. Agora deixe-me ver o seu fuzil. O seu controlo do gatilho é desleixado. Eu observava da janela do meu escritório. Morrison estava a ganhar respeito da maneira mais difícil, através da competência. Os candidatos começavam a vê-la como colega de equipa, não como uma estranha. Todos, exceto o Henrique. A 4ª semana trouxe o treino de combate em espaços confinados, limpeza de salas, resgate de reféns, fogo real em espaços apertados onde tamanho e força importavam. Morrison teve dificuldades. Primeiro exercício, arrombar a porta, limpar 3 salas, neutralizar alvos sem atingir reféns. Os candidatos usavam equipamento tático completo, 27 quilos de armadura corporal, armas, munição. Morrison parecia uma criança a brincar de disfarce. O colete balístico ficava-lhe largo. O capacete oscilava. Mal conseguia mover-se. Isto é um problema, eu disse-lhe em particular. O equipamento não serve. Não consegue operar eficazmente. Eu dou um jeito, senhor. Não é sobre força de vontade. É física. Precisa de equipamento que sirva à sua estrutura. 2 dias para obter equipamento com as medidas certas de um fabricante especializado. Placas mais pequenas, colete ajustado, capacete personalizado. Custou uma fortuna. Não me importava. Com o novo equipamento, a diferença foi da noite para o dia. Ela conseguia mover-se, reagir, disparar.
Exercício de limpeza de sala. Arrombar, contornar o canto, envolver as ameaças, mover para a próxima sala. Morrison fluía como água. O tamanho pequeno era uma vantagem. Melhor uso da cobertura. Alvo mais pequeno. Movimento através de espaços apertados que os candidatos maiores não conseguiam navegar. O tempo dela, 42 segundos. 0 vítimas entre os reféns. Todas as ameaças neutralizadas. O tempo do Henrique, 45 segundos. 1 refém atingido. O sorriso no rosto de Henrique morreu quando ele viu as pontuações. Naquela noite, algo se quebrou dentro dele. Eu estava a terminar a papelada quando ouvi gritos da armaria. Agarrei a minha arma secundária e corri. Lá dentro, Morrison estava sobre o seu M4 desmontado, peças espalhadas. Henrique estava em frente a ela, de braços cruzados. O que está a acontecer? Nada, senhor, disse Henrique. Apenas uma conversa. Olhei para a Morrison. O rosto dela estava contraído de raiva. Candidato Henrique estava a oferecer conselhos não solicitados sobre manutenção de armas. Senhor, é mesmo? Fui até a bancada. O fuzil da Morrison estava desmontado, mas algo estava errado. O grupo do ferrolho montado incorretamente, o percussor ao contrário. Se ela tentasse disparar, poderia ter explodido na sua cara. Peguei no ferrolho. Olhei para o Henrique. Fizeste isto. Senhor, eu não sei o que. Não. A minha voz ficou gélida. Faço isto há 36 anos. Reconheço sabotagem quando a vejo. Reassemblaste a arma dela incorretamente de propósito. Henrique ficou pálido. Senhor, amanhã tem qualificação. Se Morrison tivesse disparado isto, teria explodido. Poderia ter perdido a mão. O rosto. Poderia ter morrido. Dei um passo em frente. Então pergunto uma vez, sabotaste o fuzil dela? Silêncio. Então Morrison falou, senhor, gostaria de resolver isto eu mesma. Eu virei-me. O quê? Isto é entre mim e o candidato Henrique. Ela olhou para ele. Quer provar que não pertenço aqui? Ótimo. A qualificação de amanhã. O senhor e eu. Mesmos alvos, mesma distância. Quem pontuar mais fica. Quem perder pede transferência. Cabo, não é assim. Estou a voluntariar-me, senhor. É a minha escolha. Henrique recuperou a voz. Ah, sério? Completamente, a menos que esteja com medo. O desafio pairou. Henrique olhou para mim, depois para Morrison. O orgulho não o deixaria recuar. Aceito. Eu queria parar aquilo. Deveria ter parado. Mas vi algo nos olhos da Morrison. A mesma fria certeza que o pai dela possuía. Certo. Amanhã, às 14 horas, 500 metros, 10 alvos móveis. A melhor pontuação vence. Mas Henrique, se perder, será expulso. Se o apanhar a sabotar equipamento novamente, enfrentará tribunal militar. Claro. Sim, senhor. Os dois, fora daqui. Eles saíram. Fiquei ali segurando o ferrolho sabotado. 36 anos, e eu ainda subestimava quão mesquinho o medo podia tornar as pessoas. Na tarde seguinte, toda a turma reuniu-se. A notícia espalhara-se. Aquilo não era apenas qualificação. Era um duelo. Henrique foi primeiro. Ele era bom, eu admitia. Os alvos moviam-se a 24 quilômetros por hora, cruzando em vários ângulos. Tiros difíceis, exigindo antecipar o alvo, compensar o movimento. Henrique acertou 9 em 10. 88 pontos de 100 possíveis. Nível profissional sólido. Os candidatos aplaudiram. Henrique estava confiante. Olhou para a Morrison. É a sua vez. Morrison tomou posição. Verificou o seu fuzil. Recém-montado. Verificado 3 vezes por mim, pessoalmente. Ajustou a mira. Instala-se na posição de tiro. Os alvos começaram a mover-se. Primeiro tiro, centro, 10 pontos. Segundo tiro, centro, 10 pontos. Terceiro tiro, tiro na cabeça, 12 pontos. Ao quinto tiro,
O campo de tiro ficara em silêncio. Morrison não estava apenas a atingir os alvos. Ela estava a escolher exatamente onde atingir. Centro para os mais próximos. Tiros na cabeça para os distantes. 10º tiro. Tiro na cabeça. Alvo na distância máxima, movendo-se perpendicularmente a toda a velocidade. Pontuação perfeita. 104 pontos de 100 possíveis. Morrison limpou a arma e levantou-se. Olhou para o Henrique. Acredito que tenha um pedido de transferência para preencher. O rosto de Henrique passou por várias emoções. Raiva, humilhação, descrença. Então, surpreendentemente, algo parecido com respeito. Como é que fez isso? O meu pai ensinou-me a caçar veados em Montana. Eles movem-se mais depressa do que os seus alvos e não correm em linhas retas. A expressão da Morrison suavizou-se. É um bom atirador, Henrique, mas está tão ocupado a tentar provar que eu não pertenço aqui que se esqueceu de se focar na sua própria performance. Ela passou por ele e parou. Não quero que se transfira. Quero que fique, melhore, e lembre-se de que a excelência não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com habilidade, dedicação e deixar o seu ego à porta. Henrique ficou em silêncio. Então fez algo que eu não esperava. Estendeu a mão. Tem razão, eu estava errado. Peço desculpa. Morrison apertou-lhe a mão. Desculpas aceites. Agora, vamos ambos melhorar. Observei com algo que se aproximava do orgulho. Era isto que as equipas deveriam ser. Não política ou preconceito. Guerreiros a respeitar guerreiros. Naquela noite o meu telefone tocou. Almirante Pedro, como está a correr com a Morrison? Acabou de atirar melhor que o meu melhor candidato e transformou-o de inimigo em aliado. Bom, porque preciso de informá-lo sobre algo classificado. Sala segura alfa em 30 minutos. Sala segura, instalação de informações compartimentadas, insonorizada, à prova de escutas, onde os verdadeiros segredos viviam. Eu cheguei 28 minutos depois. Pedro esperava com um homem que eu não reconhecia. Final dos 40, fato e gravata, uma inconfundível postura da PJ. João Drake, este é o Ricardo Pimenta. PJ Divisão de Atividades Especiais. Apertamos as mãos. O aperto do Ricardo era firme, profissional. Comandante, ouvi coisas boas. Não acredite. O que é isto? O almirante Pedro abriu um ficheiro digital. Uma fotografia apareceu. Homem do Médio Oriente, final dos 30, barba, olhos duros. Omar al-Khalam, comandante do ISIS-K, responsável por 12 grandes ataques terroristas, mais de 300 vítimas. Estava na nossa lista de alvos há 2 anos, e não o tínhamos matado por quê? Porque ele é inteligente, disse Ricardo. Move-se constantemente, usa sósias, evita comunicações eletrônicas. Tentamos ataques de drones. Ele esconde-se em cavernas. Enviamos o grupo de operações especiais no ano passado. Foram emboscados. 3 mortos. Eu estudei a fotografia. O que mudou? Temos uma localização sólida. Montanhas dos Picos do Norte, perto da fronteira. Um complexo a quase 3.000 metros de altitude. Mas há um problema. O almirante Pedro mostrou imagens de satélite. O complexo ficava na encosta da montanha, cercado por terreno íngreme. 40 combatentes no mínimo. Defesas naturais. Ataques de drones anteriores falharam por causa do sistema de cavernas. Um assalto terrestre seria suicídio. Apenas uma abordagem completamente exposta. Então querem uma missão de atirador furtivo. Não apenas uma missão de atirador furtivo. Ricardo inclinou-se. O complexo fica a 1.290 metros da posição de tiro viável mais próxima. Ângulo de descida de longo alcance extremo, ventos de montanha variáveis. É um tiro que talvez 10 pessoas no mundo conseguiriam fazer. Eu percebi onde aquilo ia dar. E querem a Morrison.
O pai dela detinha o terceiro recorde de morte confirmada mais longa na história da Marinha Portuguesa. 1950 metros. Observamo-la treinar. Ela tem o talento dele. Ela nunca esteve em combate. Essa seria a primeira missão real dela. É por isso que você liderará a equipa, disse o almirante Pedro. 8 operadores, você escolhe. Morrison é a atiradora principal, mas João, isto tem de acontecer em 3 semanas. Al-Kalam está a mudar de localização. Essa é a nossa janela. Caminhei até ao mapa, estudei o terreno, 1.290 metros em descida. Ventos de montanha. Balancei a cabeça. Isso é quase 2 quilômetros. Aquela distância, o efeito Coriolis entra em jogo. A rotação da Terra afeta a bala. Temperatura, altitude, umidade, tudo importa. E ela estaria a disparar para um alvo que nunca viu em condições que nunca experimentou. Com margem zero para erros. Ela consegue? Pensei na Morrison. A sua frieza focada, o controlo perfeito da respiração, a forma como lia o vento, como o pai lhe ensinara. Não sei, mas se alguém conseguir, é ela. Então tem luz verde. Monte a sua equipa. 3 semanas para treinar para esta missão específica, depois será o destacamento. Assenti lentamente. Uma condição. Qual? Eu digo a Morrison pessoalmente e dou-lhe a escolha. Se ela não estiver pronta, pode dizer não, sem consequências. O almirante Pedro e Ricardo trocaram olhares. Acordo. Encontrei a Morrison nos quartéis a limpar o seu fuzil novamente. Ela limpava armas da mesma forma que os monges rezavam, constante, meditativa, reverente. Cabo, venha comigo. Saímos. O sol estava a pôr-se sobre o Pacífico, pintando o céu de laranjas e roxos. Lindo. Perguntei-me se nós dois veríamos outro pôr do sol assim. Tenho algo para lhe dizer e não vai gostar. O rosto da Morrison estava neutro. Senhor, vai ser destacada. Missão real, combate real. Daqui a 3 semanas. Onde? Afeganistão, montanhas dos Picos do Norte. O alvo é um comandante de alto valor do ISIS-K. Será a atiradora principal. Qual é o alcance? 1.290 metros, mais ou menos. Morrison ficou em silêncio. Quando falou, a voz era cautelosa. Senhor, nunca atirei em combate. O máximo que fiz em treino foi 1.100 metros. Isto é insano. Sim, eu sei. É por isso que lhe dou a escolha. Pode dizer não. Ninguém a culpará. Esta missão seria suicídio para a maioria dos atiradores. Quem mais conseguiria fazer o tiro? Honestamente, talvez 5 pessoas na Terra. O seu pai era um deles. Morrison olhava para o oceano. As ondas rolavam, eternas e indiferentes. Se eu disser não, o que acontece? Encontramos outra pessoa. Talvez eles façam o tiro, talvez não. Mas 300 pessoas estão vivas hoje que não estariam se Al-Kalam continuar a operar. E se eu falhar? Eu encontrei os olhos dela. Então a minha equipa morre. Todos nós, porque estaremos expostos a quase 4.000 metros de altitude numa montanha, cercados por inimigos. Um tiro é tudo o que tem. Isso é muita pressão, senhor. Mais pressão do que alguém deveria carregar. É por isso que entenderei se disser não. Morrison virou-se do oceano, olhou para mim. O meu pai morreu a proteger pessoas. Eu juntei-me aos militares para fazer o mesmo. Se eu disser não porque estou com medo, então não sou digna do legado dele. Isto não é sobre legado. Isto é sobre sobrevivência. Com todo o respeito, senhor, são a mesma coisa. Morrison endireitou-se. Eu farei o tiro. Nem sequer ouviu a informação completa. Não preciso. O senhor está a perguntar se consigo fazer um tiro de 1.290 metros para salvar vidas. A resposta é sim, senhor. Falo-ei ou morrerei a tentar. Voltei a ver o Billy Morrison nos olhos dela. Aquela certeza absoluta, aquela recusa em aceitar o fracasso. Que Deus nos ajude a todos.
Ok, amanhã começamos o treino específico da missão. E Morrison, pousei uma mão no seu ombro. O seu pai salvou a minha equipa inteira uma vez com um tiro através de uma janela de 20 centímetros. Se for metade tão boa quanto ele, ficaremos bem. E se eu não for, senhor? Sorri sombriamente. Então morreremos juntos, o que honestamente é como deveria ser. Na manhã seguinte, reuni a minha equipa. 7 operadores, cada um o melhor no seu campo. Homens em quem confiaria a minha vida. Homens com quem lutara durante anos. O mestre João Dalton entrou primeiro. 41 anos, 1,88 m, 95 quilos, construído como um comboio de carga. O meu melhor amigo há 18 anos. Chefe, sotaque forte de Lisboa. Ouvi dizer que temos algo interessante. É uma forma de dizer, senta-te. A tenente Sofia Mallister chegou a seguir. 32 anos, herança escocesa. Um gênio com comunicações e tecnologia. Cabelo ruivo, constituição esguia, conseguia hackear qualquer coisa com um sinal. O suboficial Pedro Whitmore era o médico. 38 anos, têmporas grisalhas, calmo como um lago congelado. Antigo ranger do exército que se mudara para os fuzileiros há 5 anos, salvou 23 vidas em combate documentado. O suboficial-chefe Miguel Webb era o atirador secundário. 35 anos, magro e esguio do Algarve. 47 mortes confirmadas antes desta missão. Profissional, competitivo, muito bom. O suboficial Pedro Ashford cuidava das demolições. 29 anos, do Porto, com um diploma de engenharia do técnico. Inteligente, arrogante, brilhante com explosivos. O suboficial Carlos Beckett era o batedor. 28 anos, natural do Gerês, especialista em rastreamento e sobrevivência na natureza. Calado, observador, absolutamente letal. A última a chegar foi a Morrison. Ela entrou, viu 7 fuzileiros masculinos, sentou-se sem hesitação. Dalton olhou para mim, uma sobrancelha levantada. Eu fiz um pequeno aceno. Confia em mim. Cavalheiros Cabo, comecei. Estão aqui porque são os melhores no que fazem. Em 3 semanas, seremos destacados para o Afeganistão para uma ação direta contra um alvo de alto valor. Esta missão é classificada como ultra-secreta. Se não puderem comprometer-se, saiam agora. Ninguém se moveu. Bom, o alvo é Omar Al-Kalam, comandante do ISIS-K, responsável por 300 mortes. Ele está escondido num complexo nos Picos do Norte, a quase 3.000 metros de altitude, cercado por mais de 40 combatentes. Não podemos fazer ataque de drones por causa das cavernas. Não podemos atacar porque a abordagem é uma zona de morte. Eu mostrei imagens de satélite. Então, vamos abatê-lo daqui, apontei para um cume. 1.290 metros, ângulo de descida, alcance de longo alcance extremo. Dalton assobiou. Isso é quase 2 quilômetros, chefe. Eu sei. A Cabo Morrison é a atiradora principal. Webb, seu observador. Todos os outros fornecem segurança e exfiltração. Webb falou. Senhor, a Morrison já fez um tiro tão longe. No treino, 1.270 metros, em condições perfeitas. Em combate, não. Esta será a primeira dela. Silêncio. A primeira missão dela é um tiro de 1.270 metros. Dalton parecia incrédulo. Morrison levantou-se. Se pudesse dirigir-me à equipa, senhor. Eu assenti. Ela virou-se para encará-los. Sei o que estão a pensar. Tenho 26 anos. Nunca estive em combate e estão a pedir-me para fazer um tiro impossível. Tem razão em estar céticos. Mas o meu pai era o sargento Billy Morrison, atirador de reconhecimento da Marinha. Ele fez uma morte a 1.950 metros no Afeganistão. Ele ensinou-me tudo o que sabia. E o comandante Drake tem me treinado há 6 meses. Ela fez uma pausa. Eu consigo fazer este tiro. E farei este tiro porque, se eu não o fizer,
Todos vocês morrem e eu recuso-me a permitir que isso aconteça. Silêncio. Então Dalton começou a rir. Uma risada grande e retumbante que encheu a sala. Miúda, tens coragem. Dou-te isso. Ele levantou-se, aproximou-se e estendeu a mão. James Dalton, chamem-me ceifador. Se o Drake diz que sabes atirar, é bom o suficiente para mim. Um a um, os outros apresentaram-se. No final, Morrison tinha sido aceite, não por causa do gênero, mas por causa da habilidade e da coragem. As 2 semanas seguintes foram um inferno. Treinaram especificamente para esta missão. Condicionamento de altitude, operações em tempo frio, tiro de longo alcance extremo. Eu pressionei os 12 horas por dia, todos os dias. Morrison lutou com o treino de altitude. Correr a quase 3.000 metros com o ar rarefeito era brutal. Ela terminava cada sessão ofegante, às vezes vomitando por privação de oxigênio. Mas nunca desistia. Webb trabalhou com ela no tiro. Eles armavam-se a 1.100 metros, depois a 1.200, depois a 1.300. Morrison calculava a deriva do vento, a elevação, o efeito Coriolis. Webb observava, fazia correções. Eles tornaram-se uma equipa. Vento às 4 horas, 13 quilômetros por hora, diria Webb. Copiado, ajustando 6 milímetros para a direita. A voz da Morrison sempre calma. Alvo em movimento. Antecipar 90 centímetros. Entendido. Tiro. Impacto. Acerto novamente e novamente e novamente. Na segunda semana, Morrison estava consistente a 1.270 metros. Não perfeita. O tiro de longo alcance extremo nunca poderia ser perfeito, mas consistente o suficiente. A equipa uniu-se nos tempos de inatividade. Noites à volta da fogueira após treinos brutais, partilhavam histórias, piadas, o humor negro que os veteranos de combate usam para lidar com o estresse. Dalton contou uma história sobre o Iraque, ficando cercado em Ramadi. Então estávamos lá, 3 gajos, 50 insurgentes, e alguém, não vou dizer quem, acidentalmente deixa cair uma granada de termita no nosso próprio veículo. Foi um acidente, Pedro Ashford protestou. Tu atiraste-a para trás, a equipa riu. Até Morrison deu um sorriso. Mais tarde, Whitmore perguntou sobre o pai dela. Ele morreu no Vale das Sombras, ataque de IED. Eu tinha 14 anos. É duro, miúda, lamento. Não lamente, ele morreu a proteger os outros, é isso que fazemos. Dalton olhou para ela com novo respeito. O teu velho, Billy Morrison, o tiro de 1.950 metros. É verdade? Morte confirmada, comandante talibã, alcance extremo, vento forte. Corre na família, hein? Morrison tocou a chapa de identificação no seu pescoço. As chapas do pai. Espero que sim. No 12º dia, recebi uma chamada que mudou tudo. Ana Costa, analista aposentada da PJ, alguém que me tinha fornecido informações durante 20 anos. João, precisamos de falar em particular. Encontramo-nos numa cafetaria em Lisboa. Ana parecia nervosa. O que há de errado? A sua missão, Operação Águia Silenciosa, foi comprometida. O meu sangue gelou. O quê? 3 missões anteriores contra Al-Qalam. Todas vazaram. Alguém na cadeia de comando está a fornecer informações ao ISIS-K. Eu tenho seguido o padrão. Ela deslizou uma pasta. Cada missão que foi comprometida tinha as mesmas 5 pessoas com acesso em menos de 48 horas antes do destacamento. Eu abri a pasta. 5 nomes. Conhecia-os a todos. Colegas de confiança, amigos. Um nome fez o meu coração parar. Coronel Ricardo Thornton, inteligência militar. Eu conhecia o Ricardo há 33 anos. Conhecemos-nos durante a Guerra do Golfo. Ricardo tinha salvado a minha vida quando uma patrulha iraquiana nos emboscou. Éramos amigos desde então, quase irmãos.
Não, eu disse, o Ricardo não. Veja os registros financeiros. Pagamentos de empresas de fachada. 2.300.000 euros transferidos para uma conta suíça em nome dele. A empresa remonta à rede de financiamento do ISIS. Olhei para as provas. 33 anos de amizade. 33 anos de confiança. Tudo uma mentira. Se eu reportar isto, a missão é cancelada. Se não o fizer, a sua equipa entra numa emboscada. Fechei a pasta. Quanto tempo antes que ele possa vazar os detalhes da nossa missão? 72 horas. É quando a ordem final de operação sobe na cadeia. Então vamos antes disso. Mudar o plano. Ponto de inserção diferente, cronologia diferente, tudo diferente. E não dizemos a ninguém. João, se estiver errado... Não estou errado. Ricardo Thornton é a toupeira. E eu provarei isso depois de concluirmos a missão. Eu levantei-me. Obrigado, Ana. Acabaste de salvar a minha equipa. Naquela noite reuni a minha equipa e contei-lhes tudo, exceto a parte sobre o Ricardo. A missão foi comprometida. Temos de assumir que o inimigo sabe que estamos a chegar. Então vamos mudar tudo. Novo ponto de inserção 15 quilômetros a norte. Nova rota de abordagem, nova cronologia. Esta informação fica nesta sala. Ninguém, e quero dizer ninguém, fora desta equipa, sabe o plano real. Dalton franziu a testa. Chefe, se houver uma toupeira... Eu trato disso depois da missão. Agora preciso que se concentrem em manter-nos vivos. Morrison falou. Senhor, se eles sabem que estamos a chegar, não vão reforçar o complexo? Vão reforçar a abordagem antiga. Estamos a vir de uma direção diferente. Eles não nos verão até ser tarde demais. E se virem? Eu encontrei os olhos dela. Então adaptamos e superamos, como sempre fazemos. A última semana de treino foi intensa. Ensaiavam o novo plano até conseguirem executá-lo de olhos fechados. Cada contingência, cada plano de reserva, cada rota de fuga. Na última noite antes do destacamento, encontrei a Morrison sozinha no campo de tiro, a disparar no escuro. Não consegue dormir? Não, senhor. Preocupada com a missão? Morrison baixou o fuzil. Preocupada em falhar, preocupada em desiludir todos. Sentei-me ao lado dela. O seu pai disse-me algo uma vez, Vale das Sombras, 2011, logo antes daquele tiro de 1.090 metros que salvou a minha equipa. O que ele disse? Ele disse, o medo é apenas dívida de oxigênio. Quando estás com medo, não estás a respirar bem. Então respiras, abrandas o teu coração e o medo desaparece. Eu fiz uma pausa. Ele também disse que o tiro não se importa se estás com medo. Só se importa se fazes o teu trabalho. Morrison sorriu ligeiramente. Isso parece mesmo ele. Ele estava certo em tudo. E Morrison, eu levantei-me. Você vai fazer aquele tiro amanhã, não porque tem de fazer, mas porque é a filha de Billy Morrison e a excelência está no seu sangue. E se eu não for boa o suficiente, então morremos. Mas honestamente, olhei para as estrelas. Preferia morrer consigo a tentar do que viver sabendo que não tentamos de todo. Morrison levantou-se e pegou no seu fuzil. Obrigado, Senhor, por acreditar em mim. Obrigado por valer a pena acreditar. Agora durma. Amanhã vamos para a guerra. Enquanto Morrison se afastava, tirei o meu telefone. Enviei uma única mensagem encriptada ao almirante Pedro. Coronel Ricardo Thornton é a toupeira. Prenda-o no momento em que levantarmos voo. Provas anexadas. Anexei os ficheiros da Ana Costa, depois apaguei a mensagem do meu telefone. Amanhã estariam no ar, a caminho do Afeganistão, a caminho de uma missão que poderia ser uma armadilha, a caminho de um tiro que poderia ser impossível, mas eles eram fuzileiros. Impossível era apenas mais uma palavra para terça-feira. O helicóptero Chinook cortava o céu noturno a 60 metros de altitude, voando rente ao solo para evitar o radar. Lá dentro, 8 operadores sentavam-se na quase escuridão,
cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Eu, João Drake, verifiquei o meu relógio. 2 da manhã. O helicóptero deixá-los-ia a 25 quilômetros do alvo num vale que os hostis raramente patrulhavam. Daí uma brutal marcha terrestre através de um terreno implacável. Olhei para a minha equipa. Dalton verificou as cargas de arrombamento pela 3ª vez. Whitmore inventariou os suprimentos médicos. Sophia Mallister monitorizava as comunicações inimigas. Pedro Ashford e Carlos Beckett sentavam-se de olhos fechados a tentar dormir. Miguel Webb e Morrison sentavam-se juntos, revendo o tiro uma última vez. 1.290 metros, disse Webb, a voz mal audível por cima do ruído do helicóptero. Diferença de elevação de 120 metros. A temperatura na altitude do alvo será de 3 graus. Umidade 35%. Morrison assentiu. Pressão barométrica 25,84 polegadas. Vamos disparar em ar rarefeito. A bala comportar-se-á de forma diferente do nível do mar. Menos resistência do ar, trajetória mais plana, mas também menos estabilidade. Os olhos da Morrison estavam distantes. Calculando. Precisarei de ter em conta o aumento da deriva do vento. O vento é o assassino a essa distância. Os ventos de montanha são imprevisíveis. Canalizam pelos vales, giram em torno dos picos. Não se pode confiar nos instrumentos. Então eu leio o ambiente como o meu pai me ensinou. Webb estudou o rosto dela. Achas mesmo que consegues fazer este tiro? Morrison encontrou os olhos dele. Tenho de o fazer. Não há outra escolha. Isso não é uma resposta. É a única resposta que importa. A voz do piloto crepitou nos auscultadores. 2 minutos para a zona de aterragem. Tempo a piorar. Visibilidade de 800 metros. Vento com rajadas de 40 quilômetros. Eu acionei o meu microfone. Copiado. Estamos prontos. Eles não estavam prontos. Ninguém estava alguma vez pronto para isto. Mas os fuzileiros não esperavam por condições perfeitas. O Chinook flutuou, pousando numa nuvem de pó e neve. A rampa desceu. Vamos, vamos, vamos! 8 operadores saíram para a noite afegã. O helicóptero levantou imediatamente, desaparecendo na escuridão. Em 30 segundos, o som dos rotores desvaneceu-se no nada. Silêncio. Então o vento atingiu-os, um frio intenso a cortar as camadas de roupa. A altitude fazia com que cada respiração parecesse insuficiente. Morrison curvou-se ofegante. 2.200 metros. Os pulmões dela gritavam por oxigênio que não existia. Whitmore pousou uma mão no ombro dela. Respire devagar. Respirações curtas. O seu corpo vai ajustar-se. Ela assentiu, forçando a calma. Lenta inspiração, lenta expiração. A frequência cardíaca diminuiu gradualmente. Bom, disse Whitmore, vai ficar bem. Dalton assumiu a liderança. Beckett em segundo, usando a visão noturna para procurar ameaças. A equipa moveu-se em formação tática, armas prontas, todos os sentidos alertas. A marcha foi um inferno. 25 quilômetros não parece muito, mas 25 quilômetros em altitude, no escuro, sobre terreno acidentado, carregando 36 quilos, é outra história. Pela 3ª hora, todos estavam a sofrer. Até Dalton, construído como um tanque, respirava pesadamente. A pequena estrutura da Morrison lutava com o peso. Via tropeçar 2 vezes, mas ela nunca se queixou. Apenas continuou a mover-se. Hora 6, 15 quilômetros percorridos. O sol começava a nascer, pintando as montanhas de ouro e âmbar. Bonito e mortal. Parar! Beckett sussurrou. A equipa congelou. Beckett apontou para a trilha. 200 metros à frente. 3 figuras moviam-se ao longo da crista. Patrulheiros inimigos. Eu levantei o punho. A equipa deitou-se invisível contra as rochas. Os patrulheiros passaram a menos de 50 metros, a falar casualmente em pastó.
Mallister ouvia através de software de tradução sussurrando para mim. Eles estão a discutir o complexo, algo sobre soldados americanos a chegar hoje. O meu sangue gelou. Eles sabiam. Apesar de mudar o plano, o inimigo sabia. Os patrulheiros seguiram em frente. Após 10 minutos, Beckett deu o tudo limpo. Eu reuni a equipa. Eles sabem que estamos a chegar. Isto é uma armadilha. Abandonamos? Perguntou Dalton. Negativo. Viemos para fazer um trabalho. Eu olhei para cada um. Mas daqui em diante, assumam que tudo está comprometido. Vamos para o solo. Esperamos o anoitecer, depois abordamos de um ângulo inesperado. E o tiro? Perguntou Webb. Se nos esperam na posição principal, então disparamos de outro lugar. Tirei o mapa. Cume secundário aqui. 1.700 metros. Alcance mais longo, ângulo pior, mas eles não estarão a observá-lo. Os olhos da Morrison arregalaram-se. Senhor, 1.700 metros é para além do que me treinaram. Eu sei, mas também está para além do que eles esperam. Consegues? Ela ficou em silêncio. Não sei. Justo. Decidiremos quando virmos a posição. Por agora, precisamos de cobertura. Moveram-se para um sistema de cavernas que Beckett identificara por imagens de satélite. Camuflagem natural, bons campos de tiro, fonte de água. Esperariam durante o dia, descansariam, mover-se-iam à noite. Eu assumi a primeira vigília enquanto os outros tentavam dormir. Morrison sentou-se ao meu lado, incapaz de descansar. Fala comigo, eu disse baixinho. Sobre o que, senhor? O que a mantém acordada? Morrison tirou as chapas de identificação do pai. Ele fez um tiro de 1950 metros. Todos sabem disso, é uma lenda. Mas ninguém fala sobre todos os tiros que ele errou, todas as vezes que ele falhou. O seu pai falhou? Claro, todos falham. Mas ele não deixou que o fracasso o definisse. Ela virou as chapas nas mãos. Tenho medo de não ser tão boa quanto ele. Que vou falhar amanhã e provar que todos os que disseram que as mulheres não pertencem ao combate estão certos. Eu fiquei em silêncio. O seu pai e eu tivemos uma conversa uma vez, depois de ele ter salvado a minha equipa. Perguntei como ele se mantinha calmo sob pressão. Sabe o que ele disse? O quê? Ele disse, a pressão é um privilégio. Significa que alguém confia em ti o suficiente para te dar os trabalhos difíceis. A maioria das pessoas nunca tem essa confiança. Olhei para a Morrison. Amanhã terá o peso de 7 vidas nas suas mãos. Isso é aterrorizante, mas é também a mais alta forma de respeito. Confiamos-lhe as nossas vidas porque acreditamos que é capaz. E se eu não for? Então morremos juntos a fazer algo que importava. Há piores maneiras de partir. Morrison sorriu ligeiramente. Não é muito bom em discursos inspiradores, senhor. Sim, eu sei, mas sou honesto. E a verdade é que vi muitos atiradores em 36 anos. O seu pai era o melhor, mas Morrison, você pode ser melhor. Isso é impossível. É, você atira melhor que todos na sua turma. Lê o vento como se o visse. Calcula mais rápido que computadores. E tem algo que o seu pai nunca teve. O quê? Algo a provar. O seu pai já era uma lenda. Ele podia viver da reputação. Mas você tem de ganhar cada centímetro de respeito. Isso a torna mais afiada, mais faminta, melhor. Morrison olhou para as chapas do pai. Espero que tenha razão, senhor. Eu também, miúda. Eu também. O dia passou lentamente. A equipa descansou por turnos. Sophia Mallister monitorizava as comunicações inimigas, reunindo informações. Senhor, ela disse baixinho para mim, a interceptar muita conversa. Estão à espera de um ataque esta noite. Posicionaram atiradores no cume norte. Essa é a nossa posição principal de tiro. Quantos? 3 equipas, 6 atiradores no total. Dalton praguejou. Estão a cobrir o ponto exato que planeamos. O que confirma que vamos para a posição secundária, eu disse.
1.700 metros. Tiro mais longo, mas eles não o verão chegar. Webb balançou a cabeça. Senhor, 1.700 metros. Isso é o terceiro tiro confirmado mais longo da história. Morrison nunca tentou nada parecido. Ela tem agora. Levantei-me. Beckett, examine a rota para a posição secundária. Quero saber cada rocha, cada ravina, cada pedaço de cobertura. Movemo-nos às 22 horas. O sol pôs-se atrás das montanhas, mergulhando o mundo na escuridão. A equipa equipou-se em silêncio, verificando as armas, ajustando o equipamento, preparando-se para o que poderia ser a última missão deles. Morrison montou o seu M485 com precisão prática. Mira montada, alinhada, verificada e reverificada. Ela carregou 5 balas, Federal Gold Medal Match, 175 grain, a mesma munição que o pai dela usava. Pronta? Perguntou Webb. Não, mas vamos de qualquer forma. Partiram às 22 horas. A temperatura tinha caído para -7 graus. O vento uivava pelas montanhas, trazendo neve e gelo. Visibilidade a menos de 100 metros. Perfeito para a abordagem. Terrível para atirar. A posição secundária era um afloramento rochoso do outro lado do vale. Para alcançá-la, tiveram de atravessar terreno aberto por 800 metros, completamente expostos. Se os hostis os avistassem, seriam abatidos em segundos. Beckett liderou-os, em fila única, movendo-se durante as rajadas de vento, quando o som era mascarado. Demorou 1 hora a cobrir 800 metros, mas conseguiram. O afloramento dava uma vista clara do complexo. Levantei os binóculos. Luzes brilhavam dentro dos edifícios. Contei mais de 60 combatentes a movimentar-se. O dobro da estimativa da inteligência. Isto é mal, murmurou Dalton. Estamos em desvantagem numérica de 8-1. Não importa. Não vamos lutar contra eles. Vamos fazer um tiro e desaparecer. Webb estava a montar a mira de observação. Mediu a distância com um telêmetro a laser. 1.747 metros. Diferença de elevação de 128 metros. Vento. Ele parou observando a relva e a neve a girar. O vento é um caos. 25 a 40 quilômetros por hora. Direção variável. Morrison instalou-se na posição ao lado dele. De bruços, fuzil num pequeno bipé. Corpo perfeitamente alinhado atrás da arma. Isto é impossível, disse Webb baixinho. Eu sei. Mesmo o seu pai não conseguiria fazer este tiro. Não nessas condições. Eu sei. Então, por que estamos a tentar? Morrison olhou pela mira. O complexo focou-se. Ela conseguia ver os combatentes a mover-se lá dentro. Formas escuras contra as janelas iluminadas. Algures lá dentro estava Omar Al-Kalam, o homem responsável por 300 mortes. Porque 7 homens bons estão a contar comigo, e eu prefiro morrer a tentar do que viver sabendo que desisti. Webb estudou o rosto dela, viu a mesma determinação fria e calculista que o pai dela possuía. Certo, então, vamos fazer história. Organizei a equipa num perímetro defensivo. Dalton, Ashford, Beckett a cobrir diferentes abordagens. Whitmore de prontidão com o equipamento médico. Sophia Mallister a monitorizar as comunicações inimigas. Senhor, disse Sophia captando algo estranho. Transmissão encriptada de... Espere, é uma frequência militar portuguesa. O quê? Alguém acabou de enviar uma mensagem para o complexo. A fonte é... Senhor, é o Coronel Ricardo. O meu coração afundou. Apesar da ordem de prisão, de alguma forma, Ricardo conseguiu enviar uma mensagem. O rosto de Sophia ficou pálido. Senhor, a mensagem diz: equipa de atiradores portugueses, Cume Norte, 1.270 metros. Al-Kalam, mantenha-se afastado das janelas. Agarrei o rádio. Morrison, Webb, ouviram isso? Copiado, senhor. A voz da Morrison era estranhamente calma.
Eles sabem que estamos aqui. Eles sabem o que estamos a tentar. Al-Kalam não se mostrará. Silêncio. Então Webb falou. Senhor, estou a ver movimento, convoy a formar. 5 veículos. Estão a evacuar. Levantei os binóculos. Com certeza, os combatentes estavam a carregar para caminhonetas Toyota, a preparar-se para fugir. Distância ao convoy. Daqui, 1.730 metros e estão em movimento. Alvo em movimento a 1.730 metros com vento variável. Tiro impossível. A voz da Morrison veio, firme como pedra. Senhor, eu consigo fazer. Morrison, isso é... Eu sei o que é, senhor, mas aquele convoy tem Al-Kalam. Esta é a nossa única chance. Olhei para o Dalton. O rosto do meu velho amigo estava sombrio. Era isso, fazer ou morrer. Certo, eu disse. Morrison, tem autorização. Um tiro. Faça valer a pena. Morrison ajustou a posição. Webb calculava freneticamente. 1.730 metros. Alvo a mover-se a 48 km por hora. Tempo de voo 3,2 segundos. Precisa de antecipar. Oh, meu Deus! 44 metros. Copiado. Que veículo? A inteligência diz que Al-Kalam anda sempre no terceiro veículo. Sempre. Morrison encontrou o convoy na mira. 5 caminhões a acelerar para longe. Terceiro caminhão. Ela conseguia ver o motorista e o passageiro. Mas qual era Al-Kalam? O vento soprou. 40 km por hora, depois caiu para 25, depois voltou para 32. O vento é instável, disse Webb. Não se pode. Eu consigo lê-lo. Morrison observava a neve a girar, a relva a curvar-se à distância, vendo padrões invisíveis para os outros. O vento está a 19 km por hora em média, com rajadas de 40. Vou dividir a diferença. Ela fez os cálculos na cabeça. Balística memorizada ao longo de meses. Queda da bala a 1.730 metros, 782 centímetros, 18 metros. Deriva do vento a 32 km por hora, 58 centímetros. Efeito Coriolis, 4 centímetros. Spin Drift, 6 centímetros. Total de correção para cima de 20 metros, 68 centímetros para a direita. Antecipação para alvo em movimento, 44 metros. Ela ajustou a mira, moveu o retículo para um ponto no espaço onde o caminhão estaria em 3,2 segundos, onde uma cabeça humana estaria se o alvo estivesse sentado no banco do passageiro. A respiração abrandou para 60 batimentos por minuto, depois 55. Ela lembrou-se das palavras do pai. Quando tens medo, respira. O tiro não se importa se estás com medo. Morrison! A minha voz estava tensa. Temos talvez 30 segundos antes que eles saiam do alcance. Se vai disparar, dispare agora. O dedo da Morrison moveu-se para o gatilho. Primeira fase do puxar, tirando a folga. Ela conseguia ouvir o seu coração. Lento, constante, ritmo da vida. O vento soprou forte. Ela ajustou mentalmente, mais 5 centímetros para a direita. O convoy acelerou pelo campo de visão. Terceiro caminhão. Janela do passageiro. Forma escura lá dentro. Se falhares, morremos. As minhas palavras ecoaram. 7 homens, 7 vidas, equilibradas neste único tiro. Ela pensou no pai, a lenda, o fantasma, o homem que a ensinou a ler o vento pelo movimento da relva, que a fizera caçar veados a 730 metros quando tinha 12 anos, que morreu a proteger os outros. Deixá-lo orgulhoso, sussurrou ela. Puxou o gatilho. O M485 rugiu. O recuo o impulsionou-a contra o ombro. O clarão da boca iluminou a noite. 3,2 segundos. Os 3 segundos mais longos da vida da Morrison. Webb estava a seguir pela mira de observação. Tempo de voo. Impacto em 1, 2.
O terceiro caminhão guinou violentamente, chocou contra um barranco, explodiu numa bola de fogo. Acerto! A voz de Webb falhou. Oh, meu Deus, acertaste no veículo! Mas Morrison não estava a celebrar, ainda a seguir pela mira. Confirmar morte. Preciso de confirmação visual. Sofia estava no tablet a aceder à transmissão do drone. Tenho térmico. 2 corpos no veículo. Um corresponde à altura e constituição de Al-Kalam. Isso não é confirmação. Morrison, fizeste o tiro. Eu disse. 1.730 metros, alvo em movimento, vento variável. Acertaste no maldito veículo. Mas ele está morto? Sofia estudou a imagem térmica. Então o rosto dela ficou pálido. Senhor, o corpo do alvo está a mover-se. Ele está vivo. O mundo parou. 1.730 metros, cálculo perfeito, execução perfeita, e o alvo sobreviveu. Como? A voz da Morrison estava oca. Acertaste no condutor, disse Webb, a compreensão a surgir. O caminhão bateu porque mataste o condutor, mas Al-Kalam estava no banco do passageiro. O acidente feriu-o, mas ele está vivo. Morrison observou pela mira. Veículo em chamas, uma figura a rastejar para fora, a cochear, viva. Ela tinha falhado. 7 homens estavam prestes a morrer porque ela tinha errado por 1 metro. Morrison, a minha voz era urgente. Precisamos de nos mover agora. Eles sabem a nossa posição, estão a enviar combatentes. Mas Morrison não estava a ouvir. Ela estava a calcular. Al-Kalam estava a pé, a cochear, a mover-se lentamente. A distância aumentava à medida que ele se afastava. 1.740 metros. 1.750. O vento tinha mudado agora, vindo do norte a 25 quilômetros por hora. Ela conseguia fazer este tiro. Morrison, não temos tempo. Cala a boca, senhor, com todo o respeito. Eu fiquei em silêncio. Vi algo nos olhos da Morrison. O mesmo olhar que Billy Morrison tinha antes de fazer o seu lendário tiro de 1.950 metros. Foco absoluto, certeza completa. Morrison seguiu a figura que cocheava. Al-Kalam estava a subir a encosta, afastando-se do veículo em chamas. Estaria fora de vista em segundos. Distância 1.760 metros. Ela não tinha tempo para cálculos perfeitos. Tinha de confiar no instinto, no treino, nas 1000 horas passadas a aprender a ler o vento à distância e a queda da bala. A voz do pai dela. À distância extrema, não se pode pensar demasiado. É preciso sentir o tiro. Ela respirou, soltou o ar. O retículo fixou-se na cabeça de Al-Kalam. Ou melhor, onde a cabeça dele estaria em 3 segundos. Puxou o gatilho. A bala voou pela noite. 1.760 metros. Mais de 1,5 km. Através do vento a girar e do ar rarefeito da montanha. 3,3 segundos. Al-Kalam deu mais 2 passos a cochear. Então, a cabeça dele explodiu. Ele caiu como um fantoche com os fios cortados. Acerto! Webb estava a gritar. Santo, conseguiu! Tiro na cabeça, 1.760 metros. Sofia confirmou através do térmico. Alvo abatido, sem movimento, sem assinatura de calor. Ele está morto. Morrison limpou a arma. As mãos tremiam agora. A adrenalina era alcançá-la. Dalton agarrou-lhe o ombro. Miúda, isso foi a coisa mais insana que alguma vez vi. 2 tiros, 1.700 metros, alvo em movimento. Jesus Cristo! Mas não havia tempo para celebrar. Contacto! Gritou Beckett. Temos combatentes a subir a encosta leste, mais de 20 inimigos, 400 metros e a aproximarem-se. Eu fiz a chamada. Não podemos lutar contra tantos. É hora de correr. O ponto de exfiltração fica 8 quilômetros a sul. Todos em movimento. A equipa abandonou a posição.
correndo na escuridão. Atrás deles, tiros irromperam. Balas ricochetearam nas rochas. Os hostis estavam a aproximar-se. Corriam pelas suas vidas. Morrison, pequena e leve, era na verdade mais rápida do que os homens maiores em terreno acidentado. Ela avançou com Beckett, mas Dalton, a carregar 36 quilos de equipamento, estava a ficar para trás. Vai, gritou ele. Não esperem por mim. Não deixamos ninguém para trás. Eu agarrei o braço de Dalton, meio a puxá-lo, meio a arrastá-lo. 6 quilômetros até ao ponto de exfiltração. Os inimigos 300 metros atrás e a aproximarem-se. 4,5 quilômetros. 250 metros. Estão a aproximar-se. Pedro Ashford ofegou. Eu sei. Continuem a mover-se. 3 quilômetros. 200 metros. Webb tropeçou, caiu com força. Morrison parou, levantou-o. Deixem-me, disse Webb. Estou a atrasar-vos. Calhe a boca e corra! 1,5 quilômetros. 150 metros. Não iam conseguir. Então Morrison viu-os. 25 inimigos espalhados pelo vale, bloqueando o caminho para o ponto de exfiltração. Tinham sido flanqueados. A equipa parou de repente. Inimigo atrás, inimigo à frente, encurralados. Posições defensivas, ordenei. Aqui fazemos a nossa defesa. Eles procuraram cobertura atrás das rochas. 7 homens, uma mulher, cercados por mais de 60 hostis. Olhei para minha equipa, aqueles homens que confiaram em mim, que me seguiram para o inferno. Lamento, eu disse. Meti-vos a todos em apuros. Cale a boca, chefe. Dalton carregou uma bala. Sabíamos que o trabalho era perigoso. Os hostis estavam a fechar-se. 300 metros, 250. Morrison estava a preparar o seu fuzil novamente, calma, focada. Morrison, o que está a fazer? Eu perguntei. A salvar-nos. Há demasiados. Mesmo o senhor não pode... Ela olhou pela mira. 25 combatentes, 730 metros, espalhados pelo vale. Isso era impossível, mesmo para ela. Mas ela era a filha de Billy Morrison. E os Morrison não acreditavam no impossível. Ela respirou. Primeiro tiro, combatente central, tiro na cabeça. Caiu. Carregou outra bala. 1 segundo. Segundo tiro. Flanco esquerdo. Centro do corpo. Caiu. Carregou. 1 segundo. Terceiro tiro. Flanco direito. Tiro na cabeça. Caiu. Os inimigos estavam a dispersar, a mergulhar para a cobertura, mas não havia cobertura no vale. Estavam expostos. Quarto tiro, caiu. Quinto tiro, caiu. Webb observava pelos binóculos. Ela não é humana. Não pode ser humana. Morrison recarregou. 5 segundos. As mãos a mover-se mais rápido do que o pensamento. Sexto tiro, caiu. Sétimo tiro, caiu. Oitavo tiro, caiu. Os inimigos estavam em pânico, a correr, mas Morrison seguia-os com precisão mecânica. Nono tiro, alvo em movimento, antecipar 90 centímetros. Caiu. 10º tiro, caiu. 11º tiro, caiu. Eu contava. 12 caíram. 13, 14. A respiração da Morrison nunca mudou. Inspirar, expirar, disparar. 15, 16, 17. Os combatentes restantes estavam a fugir, correndo de volta para o complexo. Morrison seguiu os últimos 5. A subir. Movendo-se rápido. Tiros difíceis. Ela não se importava. 18º tiro. 750 metros. Alvo em movimento. Caiu. 19º tiro. Caiu. 20º tiro. Caiu. 21º tiro. Caiu. Um combatente restante correndo muito, 770 metros e a aumentar.
Morrison seguiu, antecipou por 1,20 m, apertou o gatilho. 22º tiro. O combatente caiu. Silêncio. 22 combatentes hostis caíram. 730 metros. Menos de 30 segundos de tiro. Morrison limpou a arma. Levantou-se, as pernas a tremerem agora. Precisamos de nos mover, disse ela baixinho. Mais virão. A equipa olhou para ela. Theo estava sem palavras. Finalmente Pedro Ashford quebrou o silêncio. O que diabos acabamos de testemunhar? O nascimento de uma lenda, disse Dalton suavemente. Correram o último 1,5 km até a exfiltração. O helicóptero esperava, o rotor a girar. Eles entraram exaustos, a sangrar, vivos. Enquanto o Chinook descolava, olhei para a Morrison. Ela estava sentada com o fuzil no colo, a olhar para o nada. Está bem, miúda? Ela não respondeu por um longo momento. Então, matei 22 pessoas esta noite, senhor. Não me sinto bem. Mas salvou 7, isso é o que importa. É? Eu não tinha uma resposta. Matei muitas pessoas em 36 anos. Nunca se tornou mais fácil. Nunca pareceu certo. Apenas se aprendia a viver com isso. O seu pai estaria orgulhoso, eu disse finalmente. Morrison tocou nas chapas de identificação do pai. Espero que sim, senhor. Espero mesmo. O helicóptero voou para sul, em direção à segurança, em direção à casa. Atrás deles, as montanhas dos picos do norte desvaneciam-se na escuridão. A missão terminara. Tinham vencido, mas a vitória nunca parecia como nos filmes. Parecia exaustão e sangue e o peso dos mortos. 2 semanas depois, eu estava no gabinete do almirante Pedro. O debriefing tinha demorado dias. A missão estava a ser classificada, trancada em cofres onde a maioria nunca saberia o que aconteceu. O coronel Ricardo Thornton foi preso, disse Pedro. As provas da sua traição são esmagadoras. Ele passará o resto da vida numa prisão militar. Eu assenti. 33 anos de amizade terminados por traição. Doeu mais do que qualquer ferimento de bala. A morte de Al-Kalam confirmada. Análise de DNA. Ele está morto. A inteligência sugere que a sua rede está a colapsar. Salvou centenas de vidas, João. A Morrison salvou centenas de vidas. Eu apenas conduzi. Pedro sorriu. A propósito da Morrison, ela vai ser promovida a sargento e foi aceite na Escola de Atiradores Furtivos das Operações Especiais Navais. Bolsa de estudo completa, a primeira mulher alguma vez admitida. Ela mereceu. Mais do que mereceu, Pedro. O que ela fez? A morte a 1.760 metros é agora a terceira morte confirmada mais longa na história militar portuguesa. E 22 mortes em menos de 30 segundos. O seu envolvimento múltiplo de alvos mais rápido, alguma vez registrado em combate. Pensei naquela noite. A precisão gelada da Morrison, o foco absoluto, a forma como ela os salvara a todos. Ela é melhor que o pai, eu disse baixinho. Billy era uma lenda, mas Anna Morrison, ela é algo completamente diferente. É por isso que lhe estou a oferecer qualquer destacamento que ela queira. GOI, PJ, até uma posição de treino aqui. O que acha que ela vai escolher? Não sei. Vamos perguntar-lhe. Morrison entrou no escritório. Ela trocara o equipamento de combate pelo uniforme de gala. Parecia jovem novamente, quase inocente. Difícil de acreditar que esta era a mesma mulher que matara 22 combatentes inimigos em 30 segundos. Sargento Morrison, disse Pedro. Parabéns pela sua promoção. Obrigada, senhor. Tem a sua escolha de destacamentos? Onde quer ir? Morrison olhou para mim, depois de volta para Pedro. Senhor, quero ficar aqui como instrutora, a ensinar a próxima geração de atiradores furtivos. Pedro levantou uma sobrancelha. Poderia ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Por que ensinar? Porque o meu pai ensinou-me. O comandante Drake ensinou-me. Agora é a minha vez de ensinar os outros. Ela endireitou-se.
Mulheres vão passar por este programa. Elas enfrentarão dúvidas, ceticismo, ódio. Vão precisar de alguém que já lá esteve, alguém que possa mostrar-lhes que é possível. Senti algo a inchar no meu peito. Orgulho, talvez, ou esperança. Essa é uma boa resposta, sargento, disse Pedro. Pedido aprovado. Começará no próximo mês. Depois de Morrison sair, Pedro virou-se para mim. Ainda pensa na reforma? Pensava, mas agora... Olhei pela janela para a pista de obstáculos. Novos candidatos a lutar no treino matinal. Talvez eu fique mais alguns anos, para ter a certeza de que a Morrison tem apoio. Bom, porque precisamos de ambos. O mundo não está a ficar mais seguro. Saí do escritório e encontrei a Morrison à espera lá fora. Ande comigo, eu disse. Fomos para a praia onde eu corria todas as manhãs. O sol estava a pôr-se, pintando o Pacífico com cores que não tinham nomes. Fez um bom trabalho lá fora, eu disse. O seu pai estaria orgulhoso. Raios, eu estou orgulhoso. Obrigada, senhor, por tudo. Por acreditar em mim quando mais ninguém o fez. Acreditei em si porque o mereceu a cada passo. Caminhamos em silêncio, observando as ondas, ouvindo o ritmo eterno do oceano. Posso perguntar-lhe algo, senhor? Qualquer coisa. Aquele tiro, a morte a 1760 metros. Calculei tudo perfeito, mas houve uma rajada de vento no último segundo. Uma rajada que não tive em conta. A bala deveria ter falhado por 10 centímetros. Eu sorri, mas não falhou. Como? A matemática diz que deveria ter falhado. Olhei para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. O seu pai fez um tiro uma vez que desafiou a física. 1950 metros em condições que deveriam tê-lo tornado impossível. Quando perguntei como ele o fez, ele disse: às vezes o universo ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Isso não é científico, senhor. Não, não é. Mas estive em guerra há 36 anos, Morrison. Vi coisas que não podem ser explicadas pela ciência. Vi balas curvarem-se em torno de obstáculos. Homens sobreviverem a ferimentos que deveriam tê-los matado. Atiradores fazerem tiros que matematicamente não deveriam existir. Ele pousou uma mão no ombro dela. O seu pai estava a observar-lhe naquela noite. Tenho a certeza. Os ventos mudaram a seu favor porque você merecia. Porque estava disposta a fazer o tiro quando todos os outros diziam que era impossível. Morrison tocou nas chapas de identificação do pai. Acredita mesmo nisso? Acredito no que vi. Você fez o tiro impossível. Salvou 7 vidas. E tornou-se algo que o seu pai nunca conseguiu ser. O quê? Oficialmente reconhecida. O seu pai morreu com 17 mortes não confirmadas, porque o comando não reconheceria que uma mulher poderia ser tão boa. Mas você, o mundo inteiro sabe o que fez. O mundo inteiro sabe que a Anna Morrison é de verdade. Morrison sorriu. Pela primeira vez desde a missão, ela realmente sorriu. Obrigada, senhor, por tudo. Obrigado, sargento, por me lembrar por que me tornei um fuzileiro. Não pela violência, não pela glória, mas para proteger pessoas que não podem proteger-se. Ficaram na praia enquanto a escuridão caía. 2 guerreiros, um velho, um jovem, um a aproximar-se do fim da sua carreira, outro apenas a começar. As ondas rolavam. Eternas, indiferentes, bonitas. Algures acima deles, imaginei Billy Morrison a olhar para baixo, orgulhoso da filha, orgulhoso do que ela se tornara. E talvez, apenas talvez, orgulhoso por eu ter cumprido a minha promessa de a treinar como se ela fosse o próprio Billy Morrison. Sem misericórdia, sem tratamento especial, apenas excelência. 3 meses depois, a sargento Anna Morrison estava em frente à sua primeira turma de candidatos a atiradores furtivos dos fuzileiros. 23 homens e 2 mulheres. Os homens pareciam céticos. As mulheres pareciam nervosas. Ana sorriu. Ela lembrava-se desse sentimento.
O meu nome é Sargento Anna Morrison, ela disse. Detenho a terceira morte confirmada mais longa na história militar portuguesa. 1.760 metros, condições de combate, alvo em movimento. Também detinho o recorde de envolvimento múltiplo de alvos mais rápido. 22 mortes em 30 segundos. Os olhares céticos transformaram-se em silêncio chocado. Vou ensinar-vos tudo o que sei. Como ler o vento, como calcular a balística, como fazer tiros que pensam ser impossíveis. Ela fez uma pausa. Mas mais do que isso, vou ensinar-vos que a excelência não tem nada a ver com o vosso gênero, o vosso tamanho ou a vossa origem. A excelência é sobre dedicação, sobre recusar-se a desistir, sobre estar disposto a fazer o tiro quando todos dizem que não pode ser feito. Ela olhou para as duas mulheres na turma. Vão enfrentar dúvidas. Vão enfrentar pessoas que dizem que não pertencem aqui. Provem que estão errados. Não com palavras, mas com desempenho. Uma mulher levantou a mão. Sargento Morrison, como lidamos com a pressão, a expectativa? Ana pensou naquela noite nos Picos do Norte. 7 vidas equilibradas num único puxão do gatilho. O peso da responsabilidade que ameaçou esmagá-la. A pressão é um privilégio, ela disse, ecoando as palavras do pai. Significa que alguém confia em ti o suficiente para te dar os trabalhos difíceis. Abracem-na, usem-na, deixem-na torná-los melhores, não amargurados. Ela pegou num fuzil M40 A5. Agora vamos ao trabalho. Temos muito a aprender. Enquanto a turma se movia para a linha de tiro, eu observava da janela do meu escritório. Tinha ficado como prometido, certificando-me de que a Morrison tinha apoio, mas ela não precisava. Anna Morrison era uma lenda por si mesma agora. Não por causa do nome do pai, mas por causa do que ela tinha feito. O tiro que salvou 7 vidas. O tiro que mudou tudo. O meu telefone vibrou. Mensagem da minha filha de Coimbra. Pai, vi as notícias. A tua equipa completou uma missão no Afeganistão. Estás bem? Eu sorri e respondi. Estou bem, querida. E acabei de ver o futuro das operações especiais navais a dar a sua primeira aula. Gostarias dela. Ela lembra-me de ti. Forte, inteligente e não aceita treta de ninguém. Lá fora, o sol subia mais alto. Mais um dia perfeito em Lisboa. Mais um dia a treinar guerreiros. Mais um dia a preparar-me para batalhas ainda por vir. Porque o mundo ainda era perigoso, o mal ainda existia, e alguém tinha de se opor a ele. Pessoas como Anna Morrison, pessoas como João Drake, pessoas que entendiam que, às vezes, a única coisa entre vidas inocentes e a tragédia era uma pessoa disposta a fazer o tiro impossível e recusar-se a falhar. Nos anos que se seguiram, a sargento Anna Morrison treinaria mais de 200 atiradores. 43 deles eram mulheres. Cada um deles graduou-se no topo da sua turma. Ela serviu em mais 3 missões de combate. 47 mortes confirmadas no total. 0 baixas amigas sob a sua supervisão. Quando questionada sobre aquela noite nos Picos do Norte, ela sempre dava a mesma resposta. Tive os melhores professores. O meu pai ensinou-me a respirar. O comandante Drake ensinou-me a acreditar. E quando chegou o momento, fiz o que os fuzileiros fazem. Fiz o tiro e não falhei. Alguns recordes são feitos para serem quebrados. Algumas lendas nascem no fogo. Anna Morrison era ambos. E o mundo nunca mais seria o mesmo, mas a verdade? Nunca se sabe o que realmente se fez. A certeza absoluta é para os livros de história, não para quem vive as suas páginas. O que eu sei é que a Muda fez o que era preciso. E no final das contas, talvez seja só isso que importa. Não se morre para ser herói. Morre-se para continuar a lutar ou vive-se para ensinar. Ela escolheu a segunda e a vida, como sempre, continuou com as suas incertezas e as suas próprias pequenas vitórias. Quem diria, não é?
Quem diria que a minha própria teimosia e o instinto de um velho lobo do mar me levariam a presenciar algo tão extraordinário? A vida é mesmo uma caixa de surpresas.